Olá, com esta aula iniciaremos os nossos estudos sobre os escoamentos variados e variáveis em canais, ou seja, aqueles que dependem da posição e do tempo. O estudo de escoamentos dependentes do espaço e do tempo é essencial para que possamos simular ondas em canais naturais e artificiais. As variações da vazão e da altura de escoamento no espaço e no tempo podem ocorrer de modo gradual, como no caso da passagem da onda de cheia ilustrada com este vídeo. Observem mais uma vez como a altura de escoamento depende do espaço e do tempo, variando de forma suave para o caso de uma onda de cheia. Essa animação foi elaborada com os resultados numéricos calculados com as equações de Saint-Venant, um importante sistema de equações para estudos dessa natureza. Considerem agora o seguinte experimento. A água escoa em um canal como este da imagem, da direita para a esquerda. Na extremidade de jusante existe uma comporta parcialmente aberta. Vamos fechar essa comporta de forma abrupta e observar o que acontece. Com o vídeo em câmera lenta, podemos observar que logo após o fechamento há uma elevação súbita da posição da superfície livre a montante da comporta. Esse tipo de onda, que possui uma frente íngreme, é denominada como surto ou vagalhão. O motivo para a elevação observada está relacionado à conservação de massa e à dinâmica do problema. Com o fechamento da comporta, o escoamento não encontra mais a passagem que havia antes. Além disso, o seu estado de movimento persiste por alguns instantes, mesmo em situações de interrupção da vazão de alimentação do canal. Pensem na primeira lei de Newton. Vejam também que as seções mais a montante não apresentam modificações instantâneas logo após a manobra na comporta, sendo necessário um tempo para que a perturbação originada na comporta as alcance. Isso nos mostra a dependência da altura de escoamento com o tempo e o espaço. O conhecimento da altura de escoamento ocasionada pelo surgimento da onda que nós vimos no vídeo anterior é indispensável para a realização de projetos de canais controlados por comportas ou canais que apresentem desníveis contrários ao escoamento por gravidade, sendo necessário o uso de estações elevatórias, como nessa fotografia e nessa animação. Em uma estrutura como essa, a parada acidental das bombas resultaria na formação de uma onda parecida com aquela apresentada no experimento do vídeo anterior. Outras ocorrências também podem resultar em escoamentos variáveis, como a desativação de uma barragem, ilustrada com esse vídeo. Nesse caso, a desativação teve como objetivo a restauração do rio. Observem como, na medida em que o tempo passa, o nível d'água varia tanto no rio quanto no reservatório a montante da barragem. Quando ocorrem falhas em barragens, a consequência mais grave pode ser a sua ruptura. Vejam esse vídeo de um experimento que ilustra a ruptura da barragem devido à formação de uma brecha em sua crista. O vídeo está 8 vezes mais rápido do que o normal. Com a formação da brecha, a ruptura da barragem ocorre de forma gradual. Em algumas situações, no entanto, como ocorreu em Brumadinho, a ruptura ocorre em um intervalo de tempo incomparavelmente menor, produzindo uma onda extremamente íngreme que viaja para jusante. As ondas também podem ser produzidas pela ação dos ventos na superfície livre, como ilustrado neste vídeo que nos mostra o lago da barragem de Itaipu. O conhecimento das características dessas ondas é fundamental para a realização do projeto da barragem. Vejamos agora algumas definições básicas sobre ondas, começando com esse desenho de uma onda oscilatória. Esse tipo de onda é caracterizado por não haver transporte significativo de massa na direção da propagação. Quando o deslocamento de massa é significativo, como ocorre com as ondas de cheia em canais e rios, a onda é denominada como onda de translação. Vejam que a parte mais alta da onda é denominada como crista e que a distância entre duas cristas sucessivas é o comprimento de onda. A onda oscila em torno de um nível médio, representado aqui pela letra Y. A altura entre o nível máximo da superfície livre e o nível médio é denominada como amplitude, representada pela letra A.
Vejam também a posição da superfície livre com relação à altura média, representada pela letra grega eta. No desenho também foi indicada a tensão superficial, que é uma grandeza importante no estudo de ondas capilares, que são ondas formadas na superfície livre ou interface entre dois fluidos. As ondas se deslocam com uma velocidade que representaremos com a letra c. Quando se trata de ondas, geralmente é utilizado o termo celeridade para a velocidade relativa da onda em relação ao meio líquido. Vejam, por exemplo, o movimento desta onda solitária, que é caracterizada por ter um tramo de ascensão, um de depressão e um único pico. Quando há uma sucessão de ondas, como nesta animação, o conjunto de ondas é denominado como trem de ondas ou sistema de ondas. A velocidade absoluta de uma onda é aquela medida em relação às margens do canal. Vejam esse observador. Se a onda viaja no sentido do escoamento, ele calculará a sua velocidade absoluta como a velocidade do escoamento mais a celeridade da onda. Se a onda se desloca no sentido contrário ao do escoamento, a velocidade absoluta será igual à velocidade do escoamento menos a celeridade da onda. Para ondas de pequena amplitude cuja ação preponderante é a atração gravitacional, conhecidas como ondas de gravidade, Ayre deduziu esta equação. Ele também não considerou os efeitos da tensão superficial e da viscosidade. Nesta equação, L é o comprimento de onda e Y a altura do escoamento não perturbado. O gráfico de c ao quadrado sobre g vezes y em função de L sobre y tem a seguinte forma. Empregando um gráfico parecido com este, Henderson nos mostra como as teorias desenvolvidas para descrever as ondas podem ser divididas. Para L sobre y menor que 2, utiliza-se o termo águas profundas para as ondas, já que y é muito maior que o comprimento de onda. Para L sobre y maior que 50, de acordo com o gráfico, o comprimento de onda será consideravelmente maior que a altura média, o que leva à denominação de águas rasas. Em uma condição intermediária, estão as ondas descritas pela teoria de Stokes e pela função elíptica de Jacobi. Notem que para águas profundas a tangente hiperbólica tende à unidade, restando c igual à raiz quadrada de g vezes L sobre 2π. Nessas condições, se forem inseridas partículas na água para que possamos acompanhar seus movimentos decorrentes das ondas, veremos, teoricamente, as órbitas circulares ilustradas nesse desenho. A fotografia ao lado, obtida para L sobre y igual a 4,5, nos mostra que elas são aproximadamente circulares. É possível notar também algumas trajetórias abertas, indicando que algumas partículas se deslocaram de sua posição original com um movimento ondulatório. Para águas rasas, com y muito menor do que L, a tangente hiperbólica tende a 2 vezes π vezes y sobre L, e a celeridade é simplificada para a raiz quadrada de g vezes y. Nesse caso, as órbitas das partículas são elípticas. As ondas não podem, evidentemente, alcançar alturas infinitas. De acordo com o estudo experimental de McCowan, se h for igual a 0,78 vezes y, haverá o tombamento da onda seguido do desenvolvimento de turbulência e consequente dissipação de energia, como nesta sequência de fotografias. Em 1972, Weigel demonstrou que o número 0,78 pode mudar em função da declividade de fundo. Para escoamentos em pequenas dimensões, como esses ilustrados nas fotografias, a tensão superficial pode ser importante, produzindo ondas capilares. Vejam que a formulação apresentada anteriormente para a celeridade muda com a inclusão da tensão superficial. Modelos físicos de obras hidráulicas devem ser grandes o suficiente para evitar efeitos de escala, incluindo a ocorrência desse tipo de onda. Agora vamos voltar a pensar no experimento realizado quando a comporta foi rapidamente fechada. Com a ajuda desse esboço, considere uma comporta situada no meio de um canal. O escoamento ocorre em regime permanente, da esquerda para a direita, como ilustrado aqui. O que acontecerá se a comporta for parcialmente fechada de forma abrupta? Lembrem que agora é necessário pensar na evolução temporal e espacial das grandezas que representam o escoamento. Não estamos interessados apenas nos estados permanentes que se estabelecem depois de certo tempo. Lembrando do experimento, haverá uma variação brusca da vazão com o fechamento parcial. Como consequência, a superfície livre sobe a montante da comporta, já que o escoamento tende a continuar acontecendo e agora encontra uma comporta com uma abertura menor. A altura de escoamento ajusante da comporta decresce, uma vez que houve uma redução da vazão inicial. A onda originada no trecho a montante da comporta recebe o nome de onda positiva de jusante. A onda originada no trecho a jusante da comporta recebe o nome de onda negativa de montante. Vamos entender essa terminologia.
Sabemos que a perturbação produzida com a movimentação da comporta não se propaga com velocidade infinita por todo o canal, sendo necessário um tempo até que as seções distantes da comporta apresentem alterações decorrentes dela. Vamos denominar esse escoamento que ainda não foi alcançado pela onda como escoamento não perturbado. Para a onda positiva, a altura d'água atrás da onda é maior que a altura d'água no escoamento não perturbado. Ela é denominada como uma onda disjusante porque a perturbação foi originada a jusante do trecho considerado. Para a onda negativa, a altura d'água atrás da onda é menor que a altura d'água no escoamento não perturbado. Ela é classificada como de montante quando a perturbação é originada a montante, no trecho considerado. Quando a comporta é aberta parcialmente de forma abrupta, a montante dela há um rebaixamento da superfície livre. Isso ocorre porque a abertura adicional implica aumento da vazão em relação à vazão inicial. Em seguida, a diminuição da altura de escoamento se propaga por todo o trecho do canal a montante da comporta, transmitindo a informação de que ela foi aberta. No trecho ajusante ocorre uma súbita elevação do nível d'água devido ao aumento da vazão. Como ilustrado aqui, a abertura produz uma onda negativa de jusante no trecho a montante da comporta e uma onda positiva de montante no trecho a jusante da comporta. Sendo ΔY a altura da onda em relação ao nível não perturbado e ΔQ a variação da vazão decorrente da manobra na comporta, vamos examinar mais uma vez o problema, agora com o auxílio desses 4 desenhos. Para a onda positiva de jusante, o ΔQ é negativo e o ΔY é positivo. Vejam também que a velocidade absoluta da onda, representada pelo símbolo Vω, é negativa em relação ao eixo x indicado e contrária à velocidade do escoamento não perturbado, V1. Empregaremos o subscrito 1 para as grandezas do escoamento não perturbado. Agora podemos ver uma onda negativa de montante. Ela está vinculada ao ΔQ negativo e apresenta um ΔY também negativo. Nesse caso, a velocidade absoluta da onda é positiva em relação ao eixo x, assim como a velocidade do escoamento não perturbado, V1. A linha tracejada indica que a onda negativa tem uma forma mais suave, diferente da onda positiva, cuja forma é muito inclinada, sendo uma variação brusca entre os níveis perturbado e não perturbado. A parte superior da onda negativa se propaga com uma velocidade maior em relação à velocidade da parte inferior, afastando-se desta. Para a onda positiva de montante, o ΔQ e o ΔY são positivos. A onda viaja no sentido positivo de x, assim como o escoamento não perturbado. A onda negativa de jusante está associada ao ΔQ positivo e ocorre com o ΔY negativo. Sua velocidade absoluta ocorre no sentido contrário de x e de V1. Com as equações de conservação de massa e a segunda lei de Newton, podemos desenvolver um modelo matemático simplificado para o cálculo da altura da onda, ΔY, e de sua velocidade absoluta, Vω. Para esse primeiro modelo, vamos assumir que a perda de carga seja igual a zero, um canal de fundo horizontal, escoamento unidimensional, distribuição de pressões hidrostática e distribuição uniforme de velocidades. Usaremos os símbolos com o subscrito 1 para a região do escoamento não perturbado e com 2 para o escoamento perturbado, ou seja, aquele por onde a onda passou. Considere que a comporta foi aberta de forma abrupta, produzindo uma onda positiva de montante como essa do desenho. Um observador parado junto à margem do canal, olhando para o volume de controle destacado, enxergará a passagem da onda, ou seja, um regime variável e variado naquela região do espaço. Se o observador se deslocar para jusante com velocidade Vω, ou seja, acompanhando a onda, ele verá sempre o mesmo escoamento no volume de controle. Esse ponto de vista nos permite transformar o problema dependente do tempo em um problema com escoamento permanente. Para que esse cálculo seja realizado, devemos pensar que se o observador se move com velocidade Vω e a onda também, a velocidade dele será igual a zero em relação à velocidade da onda, ou seja, Vω menos Vω. Do mesmo modo, as velocidades v1 e v2 serão vistas por ele como v1 menos Vω e v2 menos Vω. A equação de conservação de massa na forma integral e euleriana para o regime permanente e escoamento incompressível assume a seguinte forma. Empregando as velocidades v2 menos Vω e v1 menos Vω, podemos escrever a seguinte igualdade, o que equivale a escrever que a vazão de entrada é igual à vazão de saída para o volume de controle escolhido. Utilizaremos agora a componente em x da segunda lei de Newton na forma integral e euleriana, em regime permanente e para o escoamento incompressível. Como o canal é horizontal e estamos desprezando o cisalhamento, restam apenas as forças de pressão F1 e F2. Essas forças são calculadas com a distribuição hidrostática de pressões,
sobre as superfícies de controle submersas 1 e 2. F1 é o peso específico γ vezes a profundidade do centroide y barra, vezes a área molhada da seção 1. O mesmo deve ser feito para a seção 2. No segundo membro da equação está a taxa resultante da passagem de quantidade de movimento pelas seções de entrada e saída. Empregaremos a velocidade média com coeficiente de Boussinesq igual a 1, já que como hipótese nós assumimos distribuições uniformes de velocidades. Lembre que o sinal negativo do produto escalar decorre do cosseno de 180 graus entre n e o vetor velocidade na entrada do volume de controle. Observem também que a entrada é a seção 2. Os índices 1 e 2 representam os escoamentos não perturbado e perturbado, respectivamente. Agora substitua na segunda lei de Newton o V2 menos Vω presente na equação da continuidade. Com algumas operações algébricas, é possível demonstrar a equação do quadro amarelo. A equação encontrada com essa dedução foi escrita para o desenho da onda positiva de montante, o que corresponde a Vω maior do que V1, já que a onda se desloca para o jusante. Por isso, podemos escrever Vω igual a V1 mais o termo da raiz quadrada. Como Vω é a velocidade absoluta igual a V1 mais a celeridade c, concluímos que a celeridade é a parte da equação elevada a meio. Até aqui alcançamos o objetivo de encontrar uma equação para o cálculo de Vω. Resta encontrar uma equação que permita o cálculo de ΔY. Para que o ΔY seja calculado, elimine o Vω combinando as seguintes equações. O resultado obtido, destacado em amarelo, depende de y1 barra e y2 barra, possibilitando o cálculo de ΔY para uma determinada forma da seção transversal do canal. Um resumo sobre uma possibilidade de uso desta equação é apresentado aqui. Para um determinado problema, a vazão variou de Q1 para Q2. Os valores conhecidos são aqueles do escoamento não perturbado, a solução do problema Y2 e V2, que levam ao cálculo de Q2 com a definição de vazão, V2 vezes A2. Normalmente é necessário um método numérico para encontrar raízes. Vamos simplificar as equações obtidas para o caso particular de um canal retangular, para o qual a área molhada é a largura de fundo vezes a altura de escoamento e a profundidade do centroide igual à altura de escoamento sobre 2. Vejam que essa abordagem nos mostra que a celeridade depende de y1 e y2. Para ondas de pequena amplitude, ou seja, com y2 próximo de y1, a equação é simplificada para a forma da celeridade de uma pequena perturbação. Agora vamos isolar Vω da equação da continuidade para que tenhamos uma formulação para essa grandeza. Isolando o V1 menos V2 ao quadrado da equação obtida na página 38 e considerando o canal retangular, podemos escrever duas soluções, uma para a onda positiva de montante e outra para a onda positiva de jusante, já que V1 menos V2 está ao quadrado. Com os mesmos argumentos empregados antes, para a onda positiva de montante é escrita a seguinte equação, sabendo que Vω é igual a V1 mais C. Para a onda positiva de jusante, Vω é igual a V1 menos C, resultando na seguinte equação. Com um desenvolvimento análogo, podemos demonstrar esta equação destacada em amarelo para o caso da onda negativa de montante. A equação para a onda negativa de jusante é apresentada aqui. Vamos resolver o exemplo 14.1 do livro Hidráulica Básica. Um canal retangular de 2 metros de largura transporta uma vazão de 1,6 metros cúbicos por segundo, com altura d'água igual a 1 metro. Determinar a altura de uma onda, vagalhão, e sua celeridade absoluta e relativa se a vazão é subitamente elevada para 3,5 metros cúbicos por segundo, na extremidade de montante do canal. Cabe destacar que o enunciado afirma que a vazão é subitamente elevada na extremidade de montante do canal. Lembrando do que estudamos com a abertura e fechamento de comportas, identificamos a ocorrência de uma onda positiva de montante, como se uma comporta fosse rapidamente aberta e estivéssemos observando o trecho do canal a jusante dela. Vejam o desenho. A velocidade do escoamento não perturbado é igual à sua vazão sobre a área correspondente. Para a seção 2, aquela do escoamento perturbado, sabemos que a vazão é igual a 3,5 metros cúbicos por segundo. Como a vazão é a velocidade vezes a área molhada, podemos escrever que a velocidade é igual a 3,5 sobre a largura de 2 metros sobre a altura do escoamento perturbado, y2. Desse modo, V2 fica em função de y2. Substituindo V1 e V2 na equação desenvolvida para a onda positiva de montante, a única incógnita será o y2. Fazendo as contas, y2 resulta igual a 1,214 metros. Com esse valor e o y1, podemos calcular a altura da onda, que resulta igual a 0,214 metros. Aqui é apresentado o cálculo da celeridade da onda, com y1 e y2, que resulta em 3,63 metros por segundo. Essa é a velocidade com a qual a onda viaja sobre o escoamento não perturbado, modificando-o por onde passa.
A sua velocidade absoluta é igual a V1 mais C, ou seja, 0,8 metros por segundo mais 3,63 metros por segundo, igual a 4,43 metros por segundo. Agora vamos resolver o exemplo 14.2 do livro Hidráulica Básica. Um canal retangular de 3 metros de largura e lâmina d'água igual a 0,9 metros alimenta uma estação elevatória que recalca uma vazão nominal de 2 metros cúbicos por segundo. Havendo uma interrupção súbita das bombas, qual a altura e celeridade absoluta da onda de translação no canal que se propaga para a montante? A leitura do enunciado nos leva a um esboço de um canal com um elevatório em sua extremidade jusante. Com a paralisação da bomba, a água em escoamento no canal tenderá a continuar escoando e não encontrará mais a bomba em funcionamento, produzindo uma elevação abrupta que se propagará para a montante. Com isso, concluímos que haverá uma onda positiva de jusante, como se houvesse uma comporta que foi completamente fechada. A variação ΔQ é a vazão final, Q2, que é igual a zero, menos a vazão inicial de 2 metros cúbicos por segundo. Na seção de jusante do canal, onde ocorre a perturbação, como a bomba parou, V2 e Q2 são iguais a zero. Para o escoamento não perturbado, podemos calcular a velocidade V1, que resulta igual a 0,74 metros por segundo. Empregando a equação para a onda positiva de jusante e fazendo as contas, encontraremos y2 igual a 1,137 metros. O ΔY resultou igual a 0,237 metros. Com os resultados obtidos, a celeridade calculada é igual a 3,55 metros por segundo. Em relação à velocidade absoluta, como a onda viaja no sentido contrário de V1, devemos subtrair, encontrando Vω igual a menos 2,81 metros por segundo. Como mencionado antes, a onda negativa é suave quando comparada à onda positiva, apresentando uma forma contínua e gradual. Esse desenho nos mostra uma onda negativa de montante. As linhas tracejadas representam a posição da superfície livre nos diferentes instantes indicados. A sua forma evolui com a parte superior se movendo a uma velocidade maior que a da parte inferior, por isso a parte superior se afasta da inferior. Vamos escolher um volume de controle de acordo com o referencial adotado antes, para que o problema seja transformado em regime permanente. Na seção de entrada, representada agora como seção 1, a velocidade média é V e a altura de escoamento é Y. Na seção 2 do volume de controle, correspondente à seção de saída, a velocidade é igual a V mais uma variação ΔV e a altura de escoamento é igual a Y mais ΔY. Subtraindo o Vω e empregando a equação da continuidade, como feito antes, podemos escrever a equação indicada com uma seta azul. Se essa equação for desenvolvida e o produto entre os diferenciais dv e dy for desprezado, é obtida a segunda equação indicada com uma seta amarela. Com um procedimento semelhante aplicado à segunda lei de Newton, encontraremos a equação apontada pela seta laranja. Tente deduzi-la. Combinando essas equações, encontraremos uma EDO de variáveis separáveis que pode ser integrada como indicado aqui. Note que dv sobre dy está ao quadrado, dando origem às duas soluções. Ci é a constante de integração. A solução com o sinal positivo corresponde a uma onda que viaja no mesmo sentido do escoamento. A negativa se desloca no sentido contrário ao do escoamento. Vamos calcular a constante de integração substituindo v por v1 e y por y1, ou seja, pelas grandezas da seção não perturbada. Com isso, a primeira equação obtida fornece a velocidade em função de y ao longo da onda. Os sinais seguem a interpretação anterior e estão escritos como mais ou menos e menos ou mais, de forma correspondente. A velocidade absoluta da onda pode ser calculada em função de y, como indicado, empregando a sua definição e a equação anterior. Vejam as equações de Vω para as ondas negativas de montante e de jusante, respectivamente. Como a velocidade é a posição dividida pelo tempo, podemos calcular a posição da onda multiplicando sua velocidade absoluta pelo tempo t. Substituindo a equação de Vω, a equação fica em função de y e de t e expressa o lugar geométrico dos pontos da superfície livre da onda, em cada tempo t. Podemos escrever também a velocidade em função do espaço e do tempo por meio desta equação. Vamos resolver mais um exemplo apresentado no livro Hidráulica Básica. Em uma instalação hidroelétrica, o canal de admissão de água para a turbina é retangular, com largura B igual a 10 metros. Para um escoamento permanente e uniforme, com vazão Q igual a 40 metros cúbicos por segundo, a altura d'água normal vale y1 igual a y0 igual a 1,58 metros. Quando ocorre uma redução de carga na máquina, a comporta plana e vertical à montante da turbina é parcialmente fechada de modo instantâneo, fixando a vazão de admissão em Qf igual a 0,5 metros cúbicos por segundo. Item A.
Determine as características das ondas de montante e de jusante que partem da seção da comporta. Item B. Determine a forma da frente dessas ondas. O problema apresenta uma situação na qual a comporta é parcialmente fechada. Recordando o que foi estudado antes, sabemos que ocorrerão ondas a montante e a jusante da comporta. A onda a montante da comporta será do tipo positiva de jusante. A onda a jusante da comporta será negativa de montante. Vamos começar pela onda positiva de jusante. O enunciado forneceu a largura do canal, a vazão e a altura do escoamento não perturbado. Com esses dados, podemos calcular a velocidade média do escoamento não perturbado, V1, que resulta igual a 2,53 metros por segundo. O fechamento parcial da comporta modificou a vazão para 0,5 metros cúbicos por segundo. Sabendo que Q2 é igual a V2 vezes A2, podemos isolar a velocidade V2 e escrevê-la em função de Y2. Empregando a equação desenvolvida para a onda positiva de jusante, podemos calcular Y2, que resulta igual a 2,71 metros, e o ΔY, igual a y2 menos y1, resultando em 1,13 metros. O cálculo da celeridade da onda é apresentado aqui. A velocidade absoluta da onda em relação às margens do canal é igual a V1 menos a celeridade relativa, c, que resulta igual a menos 3,47 metros por segundo. Com esses resultados, determinamos as características da onda positiva de jusante, ou seja, sua altura ΔY e suas velocidades relativa e absoluta. Essa é uma onda com frente íngreme que se desloca para montante, se afastando da comporta a uma velocidade de 3,47 metros por segundo. Agora vamos calcular a altura do escoamento perturbado a jusante da comporta devido à ocorrência da onda negativa de montante. Fazendo as contas com a equação desenvolvida para este caso, y2 resulta igual a 0,78 metros. O ΔY é y2 menos y1, igual a menos 0,8 metros, já que houve uma diminuição da altura de escoamento com a ocorrência da onda negativa. Empregando a formulação para a celeridade, encontramos 2,39 metros por segundo. Como a onda se desloca no sentido do escoamento, a sua velocidade absoluta é igual a V1 mais c, igual a 4,92 metros por segundo. Para a onda negativa, a celeridade absoluta da sua parte superior é diferente da celeridade absoluta da sua parte inferior, por isso elas se afastam. Empregando a equação desenvolvida para a celeridade absoluta, reescrita aqui, vamos calcular esses dois valores utilizando y1 igual a 1,58 metros, que corresponde à parte superior, e y2 igual a 0,78 metros, que corresponde à parte inferior. As posições x para as profundidades entre 0,78 e 1,58 metros em relação a um determinado instante podem ser calculadas com a equação desenvolvida anteriormente, escrita aqui mais uma vez. Foram escolhidos 3 instantes para o cálculo de y em função de x, t igual a 10 segundos, t igual a 60 segundos e t igual a 120 segundos. Vejam os resultados nessa tabela. Em seguida, podemos elaborar um gráfico com as 3 linhas d'água, uma para cada instante, como este apresentado aqui. Olhando para essas 3 curvas, podemos ver como a forma da frente de onda evolui no espaço e no tempo, com o alongamento da frente com o passar do tempo. E se o canal não for horizontal? E se a perda de carga for significativa? Para eliminar essas simplificações, precisaremos das equações de Saint-Venant, o engenheiro francês que aparece nesta imagem e que deduziu as equações diferenciais parciais a partir da conservação de massa e da segunda lei de Newton, publicando-as em 1871, com as formas apresentadas nesses trechos de seu artigo. Aqui estão as referências citadas ao longo desta aula. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.